Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. Texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, no versículo de número 39 em diante, onde Jesus vai contar algumas parábolas e ilustrar alguns dos seus ensinamentos. E Jesus então vai nos dizer o seguinte: Jesus contou-lhe este enigma, ou esta parábola. O que acontece quando um cego guia outro cego? Os dois caem em um buraco. O aluno não é melhor que o professor. Quando seus estudos tiverem terminado, ele será como o professor. Por que você olha para o cisco que está no olho de seu irmão e não repara na trave que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: querido irmão, deixe-me tirar o cisco de seu olho, se você mesmo não consegue ver a trave que está em seu próprio olho? Você é hipócrita. Tire primeiro a trave de seu olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho de seu irmão. É interessante que nesta palavra Jesus traz algumas figuras que são até mesmo cômicas, não é? Imagine você a figura de um cego tentando dar instruções a outro cego a respeito de onde ele deve andar, este cego confiando em seu mestre, talvez sem saber que o seu mestre enxerga tanto quanto ele, ou seja, nada, e os dois então, de repente, caem num buraco, porque nem o mestre, nem o seu discípulo enxergaram aquilo que estava à frente. Jesus também vai contar a segunda parábola de um homem que tem uma trave diante dos seus olhos e ele está tentando ajudar o seu irmão e tentando tirar do seu irmão um cisco que está no olho do seu irmão. E Jesus vai dizer para todas essas pessoas que elas são hipócritas. E o que Jesus está tentando nos ensinar aqui é algo a respeito dos seus ensinamentos. A pergunta é: que mestre nós seguimos? Será que nós estamos seguindo homens e mulheres que realmente sabem para onde estão indo e sabem para onde nos levar? A pergunta de Jesus é justamente essa. Muitas pessoas estavam na época de Jesus seguindo homens que acreditavam estar no caminho certo, mas estavam levando pessoas para o abismo. Quem você tem seguido? Quem você tem ouvido? A quem você tem dado ouvidos? O que você tem guardado na sua mente e no seu coração? Será que são notícias dos jornais? Será que são notícias de sites? Será que são notícias do Instagram, de pessoas que não creem no Senhor Jesus e na sua vinda? Pessoas que podem até achar que estão te instruindo para um bom caminho, mas estão tão cegas quanto todos os outros? A pergunta de Jesus é a mesma pergunta que nós devemos fazer hoje. E Jesus então vai se apresentar como o único mestre que pode nos guiar, como o único que sabe o caminho, como o único que realmente sabe para onde nós devemos caminhar. E é interessante que na primeira parábola, quando ele fala a respeito do guia de cegos, ele vai dizer o seguinte: olha, o mestre não é maior do que o seu senhor. E o que ele está querendo dizer é que no final do dia, aquelas pessoas que seguiram esses cegos, elas vão estar no mesmo lugar e na mesma condição deles. As pessoas que seguiam os fariseus, o máximo que elas conseguiriam chegar é até o farisaísmo. E você também precisa medir aquelas pessoas que você está seguindo, não apenas por aquilo que elas dizem, mas também por aquilo que elas fazem, o que elas estão fazendo. E tenha esta consciência de avaliar: será que eu quero chegar onde elas estão ou elas estão tentando me levar para um caminho que elas não conhecem? O nosso Senhor Jesus é aquele que conhece o caminho. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso mestre. Nós não devemos
nos apegar a detalhes da vida, assim como esta passagem nos diz, o cisco no olho do nosso irmão, sem antes consertar as grandes coisas que estão quebradas na nossa vida. Muitas pessoas, muitos mestres vão dizer hoje que o problema da humanidade é a falta de dinheiro, é a falta de oportunidade, é a falta de saúde, mas o nosso Mestre, Senhor Jesus, vai dizer que todas estas coisas são problemas, mas são, na verdade, um cisco comparado ao nosso verdadeiro problema. O problema do pecado, o problema do mal do nosso próprio coração. E é este mal, é esta trave que o Senhor Jesus vem tirar do nosso olho. A trave de uma vida que não agrada a Deus, de uma vida que não cumpre o seu propósito original. Então que você possa ouvir este grande mestre, que você possa ser conduzido por este grande mestre chamado Cristo Jesus, porque daí, no final do dia, no final da sua caminhada, você se parecerá com ele. Não como os muitos cegos que tentam guiar a nossa geração, mas como este homem chamado Cristo Jesus, que entende qual é o nosso real problema, qual é o nosso maior problema. O problema do pecado, o problema do distanciamento de Deus, da sua palavra, do seu amor e do seu poder. Quem é o seu mestre? Que você faça essa pergunta a você todos os dias da sua vida e que você encontre em Jesus, o mestre mais sábio de todos, aquele que nos conduz até o Pai. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima.